Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Desenho, uma arte que se desperta. 15ª dinâmica. Os 3 momentos do traço capazes de fazer qualquer pessoa desenhar. Primeiro momento, a parte física do traço. Segure o lápis de maneira confortável, voltado a traçar em todas as direções. Não altere a distância nem a posição da cabeça em relação à folha de papel. E procure uma ocasião ou um lugar discreto para não ser interrompido até a conclusão do processo criativo. Caso isto aconteça, o mais adequado é retomar o desenho do zero, pois os traços possuem uma harmonia que não se repetem, por serem fruto da espontaneidade de um determinado momento. No segundo momento, preparação antes de traçar. Altere e mantenha a respiração num modo profundamente relaxante até a conclusão do desenho, na intenção de estabilizar e dar leveza aos movimentos da mão ao traçar, jamais conduzindo os seus movimentos, pois eles devem ser fruto de impulsos, semelhante à impulsão experimentado num salto de um ponto A para o outro B, onde no espaço entre A e B você deve manter sempre o olhar focado em B para orientar a trajetória até o alvo. Da mesma forma, deve acontecer com a mão ao traçar, já estabilizada nos moldes descritos no passo anterior. Procure finalizar sempre os traços automaticamente, em decorrência da manutenção do foco do olhar em B, exatamente igual ao salto, usado assim como sensor de direção e finalização dos movimentos ao traçar. Ou seja, você continuará a usar a visão, mas retirando dela o poder de comandar a movimentação. Terceiro momento, como traçar artisticamente. Para fechar a compreensão da base interna mental desta habilidade, prepare-se agora para compreender a relação dos movimentos corporais com a visão, já que, na prática do desenho, ela deve mudar completamente como condição para traçarmos artisticamente. Mas calma, é tudo muito simples de se entender. Além do mais, as primeiras modificações na nossa movimentação corporal já foram mencionadas nos 2 primeiros momentos. Porém, reservei este último por ser o mais radical e definitivo, pois teremos de cancelar da movimentação da mão o monitoramento constante do olhar. E isto é o mais difícil de conseguir, por se tratar de um condicionamento que nos acompanha o tempo todo e em todas as outras ações do dia. Mas, na prática do desenho, ele terá de ser suspenso para que a visão passe para um outro modo. Ou melhor, exerça um papel bem diferente na movimentação da mão, o de agir como porta de entrada da imaginação, por onde as figuras a serem desenhadas devem ir passando em etapas, como se desmontássemos um quebra-cabeças já montado bem na nossa frente, peça por peça, motivado apenas por comparações sucessivas, tendo como referência interna uma base virtual modelável, composta pelas figuras triângulo, quadrado e círculo, escolhidas estrategicamente em função dos seus contornos já pertencerem às estruturas do funcionamento da nossa mente, semelhante aos passos de uma dança que, memorizada, são passíveis de serem adaptadas por comparação para comandar qualquer movimentação corporal da mão, independente do olhar, para dessa forma serem transformadas em movimento após serem apreendidas no interior da imaginação.
Ou por outra, na medida que as partes da imagem que pretendo desenhar entram em minha imaginação, decodificada por estas três figuras, simultaneamente me capacito a projetá-las nos movimentos da mão sem o acompanhamento da visão. É a consciência desta capacidade interna natural que me proporciona desenvolver a habilidade do desenho. E este padrão de movimento, de tão diferenciado do modo comum, costuma surpreender e deixar tão perplexos os espectadores dos desenhistas que eles os qualificam como tendo um dom divino. E, no entanto, como vimos, trata-se apenas de um recurso incomum, mas bem natural da mente humana. A partir deste comportamento básico interno voltado para a prática do desenho, capacitamos também a nossa sensibilidade a capturar outros elementos mais sutis que certamente entrarão como componentes internos dos traços artísticos e então faremos belos desenhos. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.